A paz do Senhor Jesus e boa noite para todos, pela graça de Deus. Estou aqui para gravar mais um vídeo, lendo a palavra de Deus e esperando que Deus possa me dar a revelação desta palavra. Há muitos mensageiros, há muitos pastores, homens de Deus, que eu também já li essa palavra várias vezes. E Deus usa de que Ele quer, na hora que Ele quiser e quando quer. E quando lemos essa passagem na Bíblia, a cada homem de Deus, Deus dá uma interpretação. E eu quero hoje que Deus venha me dar uma interpretação dessa palavra inspirada pelo Espírito de Deus. Porque tenho a certeza eu que muitos vão ver e ouvir essa palavra. Quero dizer para você que vai assistir esse vídeo, sou um pastor escolhido, chamado. Não, eu não me formei a pastor. Eu fui escolhido por Deus. Eu fui chamado por Deus para ser pastor e cumprir o que está escrito no livro sagrado. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Eu fui consagrado a pastor há mais de 20 anos, há 30 anos que sou consagrado a pastor. Passei a diaconal, presbítero, evangelista, até chegar a pastor. E para mim chegar a pastor, eu passei muitas lutas, muita tribulação, muitas perseguições para chegar a pastor. Hoje, a pessoa forma para pastor e amanhã já é pastor. Por isso há muitos pastores desviados. Eu não tenho costume de dizer desviado. Eu costumo dizer parado. Porque não aguenta a luta. Mas aquele que é chamado, que paga o preço, jejuma e ora, vigia, esse aguenta passar a tribulação. Mas não quero ir muito além, porque quero gravar esse vídeo e ainda pôr ele no YouTube hoje ainda, tá? Eu quero ler aqui a palavra de Deus que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37. O textuário desse livro é a visão de um vale de ossos secos. Disse assim a palavra de Deus: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito números sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e viverais. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne
sobre vós, e sobre os vossos estenderei pele, sobre os ossos estenderei pele, e porei vos espírito, e vivereis, e saberá que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me ordenou, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez aleluia, um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada um aos seus ossos. Amém? Somente até aí. Eu quero explicar a você, não sou estudado teologia, não estudei. Há muitos por aí que se diz, não estou falando, não sou contra homem de Deus estudar, não sou contra. O que eu sou contra é homem de Deus não deixar Deus usar. Deus usar na palavra. Querer falar bonito, aonde as pessoas não entendem o linguajar deles. Eu me ponho o seguinte, que nós, pastores, tem que falar o linguajar do povo. Porque a igreja hoje vai pessoas de tudo enquanto é maneira. Muitas vezes a gente tem que falar bonito, sim, tem que falar bem. Mas não deixar a letra entrar no altar. Por quê? A palavra de Deus, ela revela que o próprio apóstolo Paulo disse: a letra mata, mas o espírito vivifica. Muitas das vezes, nós queremos falar uma palavra bonita e o povo não entende. Agora, quando nós estamos numa igreja ali, que só tem homens estudados, homens que estudou para ser pastor, aí nós pedimos sabedoria a Deus, para que Deus não deixe nós dar má nota no falar ali no altar. Para que Deus fale por nós. Este é o meu entendimento. Porque o povo, eles entendem o nosso linguajar. O povo entende a palavra certa, mas que vem inspirada pelo Espírito Santo. Aqui, quando Deus pegou Ezequiel em espírito e levou ele sobre os vales de osso seco, aqueles ossos secos simbolizam Israel, o exército de Israel. E estava ali, todos eles mortos. E a Bíblia fala que os ossos estavam sequíssimos. Quando Deus fala com Ezequiel que ia levar ele até o vale do osso seco, e lá ia falar com ele, eu tenho por mim, pelo Espírito de Deus, a revelação dada pelo Espírito de Deus, que o vale do osso seco, a cada um de nós, muitas das vezes, estamos dentro do vale dos ossos secos. É a luta sua, é a minha luta, é a perseguição que está sobre a sua vida, é a tua vida espiritual que está em decadência. E Deus leva você até o vale de osso seco para falar com você. Muitas das vezes, aonde você está, você não está ouvindo a voz de Deus. Aí ele faz você passar por um período difícil, uma luta, para ver que você entende a voz dele,
para ver que você entende o que ele está falando com você. Eu quero dizer para você, Deus queria falar com Ezequiel, mostrar a ele que ele é Deus, que ele pode tudo. Ele falou, Ezequiel, tá vendo esses ossos secos, Ezequiel? Tô vendo, Senhor. Poderá esses ossos viver? Ele disse, Senhor, tu é que sabe. Porque tudo ali é Deus que sabia. Ezequiel não sabia de nada. Deus falou, Ezequiel, profetiza a esses ossos. Ele disse, osso seco, assim disse o Senhor. Não foi a palavra de Ezequiel. Não foi como Elias. Ele diz, osso seco, ouve a voz do Senhor. Pastores, irmãos, muitas vezes você quer fazer as coisas por você mesmo. Vai falar, eu disse. Não, Senhor, cura esse homem, Senhor. Cura essa mulher, Senhor. Não é eu te curo, não. Porque nós não fazemos nada. Está aqui na Bíblia. Ezequiel diz, osso seco, ouve a voz do Senhor. Assim diz o Senhor. É ordem de Deus. É Ele que manda. Homens de Deus, ouve a voz do Senhor quando Ele falar com você. Ouve o que Ele quer falar. Poderá, Ezequiel, o Espírito entrar sobre esses ossos e ele viver? Senhor, tu que sabes. Espírito, assim disse o Senhor. Ele estava profetizando de acordo que Deus falava com ele. Irmãos, profeta de Deus, ouve a voz de Deus, profeta. Ouve quando Deus fala com você, profeta. Eu não estou falando que Deus não fala, não. Eu estou falando para você ouvir. Ora mais, jejuma mais, busca mais. Se você é um profeta, busca mais, vigia mais, que Deus vai falar. Mas vigia. Deus vai falar com você. Se ele falou com Ezequiel, falou com Elias, e Elias foi e falou com rei Acabe, mas Elias era homem de Deus de verdade, era segundo o coração de Deus. Elias, vai e fala com o rei Acabe, Elias, por esse tempo não vai chover, 3 anos e meio, não vai chover, fala com o rei Acabe, e ele foi e disse, assim diz o Senhor, conforme a minha palavra. Homem de Deus, ele tinha certeza. Ele falava e Deus assinava embaixo. Conforme as minhas palavras, assim disse o Senhor, durante esse tempo não vai chover nem haver orvalho. Homens, profeta, deixa de ser carnudo, profeta. Eu não sou contra, não. Quero que você saiba, eu não sou contra homens de Deus, nem o profeta. A Bíblia diz, julgai a profecia e não o profeta. Eu estou julgando a profecia, não o profeta, tá? Em nome de Jesus, eu não estou falando você, não. Profeta, ouve a voz de Deus, vai buscar mais, vai clamar mais, para ouvir Deus falar com você. Porque Deus fala mesmo. Tem profeta no mundo, porque eu tenho o costume de dizer assim, que a igreja que não tem profeta, não tem batismo com o Espírito Santo, ela é morta. Ela é morta. Não é dançar, não. Não é muito pular, não. Que precisa de ser Pentecoste. Não precisa disso, não. Espírito de Deus, receber o Espírito Santo, o poder de Deus, sem bagunça.
ter o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, falar em mistério com Deus. Ah, Deus quer falar com você. Se você soubesse o que é repepé, repepé tem lá no centro de espírita. Se você soubesse o que é repepé, tá? Profeta, ouve a voz do papai, ouve a voz de Deus. Miriam, pastor, mas Miriam dançou. Sim, Miriam dançou. Mas ela dançou no Espírito. Ela dançou no Espírito Santo. Hoje, a pessoa está pulando de qualquer maneira. Qualquer coisa a pessoa está pulando. Mandando o braço, machucando os outros. Isso não é Espírito Santo não, irmãos. Espírito Santo é diferente. Eu quero te contar um caso. Eu dirigia a Igreja Assembleia de Deus lá no interior de Minas, ali para lá de Ipatinga. Eu dirigia ali. Eu tinha ali mais ou menos, uns 15 a 10 jovens. Todos rebeldes. Um dia Deus me falou, vou batizar todos com o Espírito Santo. E vou levantar 3 profetas no meio desses jovens. Vou levantar 3 profetas no meio desses jovens. E cada um dos profetas vai ser usado diferente. Irmãos, Deus quando fala, Ele cumpre. Aí Deus batizou 2 com o Espírito Santo. E ficou um jovem grande. Grandão esse jovem. E o homem cantava. O homem louvava. O homem tinha o dom de louvar. O homem tinha o dom de visitar. O dom de cuidar da mãe dele. O dom de cuidar dos gados. O homem tinha dom para trabalhar na obra de Deus. Mas não era batizado com o Espírito Santo. Um dia, eu estava na minha casa. Tinha chegado, eu vendia, nessa época eu era como se diz, vendedor de roupa, porque lá não tinha serviço de pedreiro para mim, que era pastor, o povo lá não dava serviço de pedreiro, e eu fui vender roupa. Um dia, não saí de domingo, e Deus falou assim, vai para a igreja mais cedo, que eu quero te mostrar um negócio. E não falou que era, não. Nessa época eu tinha carro, peguei o carro e fui embora. Morava no interior, mas fui para dentro do mato, né? Lá na igreja lá era bem dizer mato, mas superlotava. Porque tinha Deus lá. Na igreja que eu dirigia lá, tinha Deus. E era todo mundo unido. E quando não era, Deus tirava. O próprio Deus tirava. E é assim que Ele vai fazer. É dessa maneira. Se há de engano na obra de Deus, é assim que Ele vai fazer. Porque estou em oração. Estou, aleluia, buscando a Deus. Sou pecador? Sou. Mas sou homem sincero. Sou homem sincero na obra de Deus. Aí fui. Quando eu estava chegando para ir virar o carro e deixar cá embaixo, porque estava chovendo, tinha chovido, e tinha barro, não dava para subir depois, Deus falou, olha lá o que eu quero te mostrar. Aquele jovem tomando banho. Não, no mato mesmo, eu pensava, né, aqui eu posso ficar à vontade. Apenas com a roupa de baixo, vou falar a verdade, com cueca só. Tomando banho. E de noite estava louvando a Deus, no altar. E Deus não quis me revelar, Deus quis me mostrar. Aí, quando foi à noite, eu chamei ele em particular e conversei com ele. Ele falou, pastor, nunca mais eu faço isso. Isso chama obediência. Obedecer o seu pastor. Falei com ele uma vez só. Ele falou, pastor, nunca mais eu faço isso. Irmãos, com uma semana, um homem grande, tá? Um homem grande. Com uma semana, Deus batizou ele com o Espírito Santo e com fogo. E ainda deu ele os presentes dos dons espiritual.
Um dia, eu atrasei, não sei o que houve com o veículo, que eu atrasei. Minha esposa ia comigo também, eu atrasei. Não sei que esse dia ela foi, não. Não me recordo. Mas só sei que eu fui. Eu cheguei, a minha segunda. Eu esqueço, não esqueço o nome, mas é falta de ética eu falar o nome dela. Que era minha segunda dirigente dali. Ela estava no altar. E o fogo pegou. O fogo pegou dentro da igreja. Olha o que é Espírito Santo, hein, irmãos. E a igreja estava superlotada. Ali começou o sapateio, mas um sapateio espiritual. Que a gente via que os jovens bailavam. Do jeito que eles bailavam, não ofendia ninguém. O braço ia para um lado e para o outro. Quando o Espírito Santo via que ia pegar, parecia que o Espírito Santo, o anjo de Deus, punha a mão ali e o braço parava. A gente via que era poder de Deus. E aqueles jovens bailando. Ah, irmãos, esse jovem que eu falo que é grandão, o Espírito de Deus, ele estava lá no cantinho do banco. O braço dele, só o braço dele deveria dar 1,20 m, mais ou menos, só um braço. Só um braço. Grande, é grande, o rapaz era grande. Aquele jovem saiu lá do canto do banco, num sapateio, mas sem esbarrar em ninguém. Sem esbarrar em ninguém. Se eu tivesse foto deles, eu ia mostrar a vocês. Porque talvez vocês pensem que eu estou falando mentira. E eu vou falar mentira no vídeo que eu vou pôr no YouTube. Jamais. Aquele jovem saiu bailando no meio do povo. Foi lá no altar e disse: desce daí. Desce. Porque tu não é digna de estar no meu altar. Ela não quis descer. Ele foi, arrancou ela, pegou ela pelo Espírito de Deus e pôs ela fora do altar. É assim que Deus faz. É desse jeito que Deus faz. Quando Deus quer, aleluia, é desta maneira que Deus faz. Eu estou aqui ansioso para falar o nome dessa pessoa, mas Deus não permite, porque é falta de ética. Hoje, nossa conversa, ela está lá, em Mesquita, em Brauninha. Nós conversamos pela internet. Nós conversamos e ela me agradece hoje por Deus ter corrigido ela. Aí, quando eu fui saber o que acontecia, ela batia no esposo dela. Ela batia no esposo dela, como batia na criança. E Deus não queria que aquela pessoa ficasse no altar de Deus. Foi pastor Dejaí que arrancou? Não. Não foi. Foi o próprio Deus que arrancou. E é assim que Deus vai fazer aqui neste lugar. É desta maneira que Deus vai fazer. Você crê nisso? É desse jeito que Deus vai fazer. Depende de eu andar sincero. Depende de eu andar sincero com Jesus. Deus batizou com o Espírito Santo e com fogo naquele lugar. É desse jeito que Deus fez com Ezequiel, mostrando ele que ia restaurar Israel. Mostrando eles que aquele povo que estava ali, que era osso seco, não ia mais ser osso seco, ia ser sobrevivente. Ia pôr espírito, ia pôr carne, ia pôr nervo naqueles ossos. E é desse jeito que Deus vai fazer com você. É desta maneira que Deus vai fazer com você. É desse jeito que Deus faz nesta igreja. É desse jeito que Deus faz no mundo. É mostrando como ele mostrou Ezequiel. Ele ainda falou: Ezequiel, assim esse povo vai ver que eu sou Deus.
É desse jeito que Deus vai mostrar nas igrejas evangélicas, mostrar que Ele é Deus, que ainda tem homens e mulheres de Deus nas igrejas ainda. Profeta de verdade. Homens e mulheres que sapateiam no Espírito, sem bagunça, no sapatear. É dessa maneira. Deus ainda vai mostrar que o Espírito de Deus era educado. Pastor, então o senhor é contra o sapatear no Espírito? Não, não sou contra. Mas a minha Bíblia diz que tudo é com decência e ordem. Se o Espírito Santo usar, quem sou eu para impedir o Espírito Santo? Oh, aleluia! Oh, glória! Eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele não incomoda, não perturba ninguém, mas Ele toca. E Deus me tocou para agora falar essa palavra. Para mim fazer essa pregação aqui agora. Deus me tocou, eu estou na minha casa, não estou na igreja, estou na minha casa, mas eu te falo do jeito que Deus falou com Ezequiel, vai falar com você. Deus vai te mostrar que Ele é Deus. Deus vai te mostrar que Ele está na minha vida. Foi Ele que me escolheu, foi Ele que me pôs ali. Foi Ele que me pôs e vai pôr você também. Como Ele me pôs no lugar, Ele vai pôr você também. Como Ele me consertou, Ele vai consertar você também. Como Ele me deu direção, Ele vai te dar. Como Ele me fala, Ele vai falar com você também. Muitas das vezes